A nossa aula prática de hoje, ela vai falar sobre pigmentos endógenos, exógenos, calcificações e também dentro da parte das calcificações a gente vai abordar um pouquinho sobre as litíases ou concreções. O nosso primeiro pigmento endógeno que a gente vai falar é a melanina. Só para relembrar um pouquinho, a melanina é aquele pigmento da pele que as pessoas com pele mais escura possuem uma maior concentração de melanina depositada nesse tecido, em comparação de pessoas com pele mais clara que possuem uma menor síntese e uma menor deposição de melanina no tecido cutâneo. Na rotina da patologia, chegam biópsias de tecidos e a principal alteração relacionada com a melanina é um câncer de melanócitos, que a gente conhece, que é o melanoma. Então aqui nós temos um histopatológico de melanoma. Vocês conseguem ver o pigmento depositado aqui, essa coloração acastanhada é o excesso de melanina produzida pelo tecido. Então essa lâmina aqui não é uma lâmina de pele, não é uma lâmina que produza melanócitos, que esses melanócitos produzam melanina. É um outro tecido qualquer. Isso aqui é uma metástase de melanoma, então começou a proliferar melanócitos nesse tecido e esses melanócitos produziram melanina que se depositam nessa coloração amarronzada, acastanhada aqui. Então nós temos aqui um foco de produção de melanina, várias células produzindo, vocês conseguem ver, e aqui um outro foco de produção de melanina também. Então isso aqui é uma metástase de melanoma, é um carcinoma bem agressivo que pode dar na pele, mas pode acontecer em outros tecidos. Então agora na sequência a gente vai ver a parte macroscópica de um melanoma cutâneo. Pessoal, então isso aqui é um melanoma, tá? Se vocês forem lembrar, a gente discutiu a síntese de melanina e o melanoma é um acúmulo de pigmento. Então isso aqui é um fragmento de pele normal que foi retirado e esse melanoma pedunculado aqui é o que nós temos. Se vocês olharem junto com a pele normal, pele um pouco bem mais clara, e todo esse pedúnculo aqui, que ficava pendurado no paciente, aqui é uma fatia dele, é tudo pigmento de melanina, tá? Essas zonas pretas que vocês vão enxergar em algumas peças, na verdade é pelo processamento aqui no departamento que eles pintam elas com corante, com a tinta nanquim, porque daí no histopatológico eles enxergam-se onde que é a margem da peça anatômica, a margem da lâmina, para ver se não tem infiltração de célula cancerosa. Mais adiante a gente vai discutir sobre os cânceres, sobre as neoplasias, e eu vou explicar melhor como funciona isso. Mas nesse momento eu quero que vocês vejam um melanoma, como é que é, uma pigmentação bem mais escura do que o tecido cutâneo normal. A nossa próxima pigmentação, então, ela é exógena. O exemplo que eu trouxe para vocês aqui é a antracose. Eu coloquei essa foto dessa queimada só para lembrar que a antracose é uma pigmentação causada pela inalação de fuligem, de fumaça, de escapamento de automóveis, de fumaça de cigarro, chaminés de fábricas, lareiras, enfim. Então, isso é a antracose. A primeira foto que eu trouxe para vocês é uma antracose em linfonodo. Então, só para desmistificar aquilo que o pigmento ele se localiza somente no pulmão, não, ele pode se localizar em linfonodos. Provavelmente esse linfonodo, ele é um linfonodo próximo ao pulmão, né? Eles funcionam como um filtro e aí o pigmento ele se depositou nesse linfonodo. Então aqui vocês conseguem avaliar esses pontos enegrecidos no linfonodo. Isso aqui é tudo depósito de fumaça, né, da parte particular da fumaça, né, do alcatrão, digamos assim, e no tecido linfóide. Então isso aqui é uma antracose no linfonodo. E também eu trouxe a antracose no tecido pulmonar. Então, se vocês olharem essa lâmina, nessa região aqui nós temos o tecido bronquial, essa região aqui nós temos os alvéolos, e aqui, bem
nessa região onde eu estou circulando, nós temos antracose, né, que é o depósito da fuligem, só que dessa vez no tecido pulmonar. Aqui nós temos uma região bem concentrada. Vamos ver essa lâmina em maior aumento. Vocês conseguem ver, então, aqui a região enegrecida, depositada, próximo aos alvéolos. Aqui um aumento maior ainda. Olha aqui, muito didática essa lâmina. Aqui nós temos os pneumócitos, tipo 1, tipo 2 no alvéolo. E aqui nós temos a antracose depositada. Então, dando sequência na nossa aula, agora a gente vai falar um pouco sobre pigmentos exógenos, tá? Então, aqui eu trouxe um fragmento de pulmão normal. Se vocês conseguem olhar, o parênquima dele, ele é bem homogêneo, tem alguns vasos, mas isso é normal do tecido pulmonar, tá? Até a consistência dele parece ser mais, entre aspas, fofa, tá? É a consistência mais esponjosa do pulmão. E aqui, falando dos pigmentos exógenos, eu mostro para vocês um pedaço de pulmão, tá? Aqui, na verdade, ele tinha um tumor, mas o que essa peça é muito boa para nós vermos a antracose pulmonar, que é aquele pigmento das fuligens que a gente inala, por inalar fumaça de cigarro, fumaça de escapamento de automóveis, enfim. Então, vocês conseguem perceber, diferente desse pulmão normal, que esse pulmão aqui, ele tem a antracose pulmonar, ó, várias manchas enegrecidas no parênquima. Isso é acúmulo de pigmento exógeno oriundo de fumaça. Tá? Aqui nós temos uma outra peça de pulmão que dá para ver também um pouco melhor a antracose pulmonar, que é o que? Essas manchas enegrecidas no pulmão. Então, quando a gente vê aquela foto do Google que mostra o pulmão preto de um tabagista, realmente é isso aí. O pulmão ele fica todo enegrecido, porque o pulmão é um filtro do ar, né? Quando a gente troca o filtro do ar-condicionado que a gente limpa, ele está todo sujo. O pulmão é o nosso filtro, então por isso que às vezes ele suja também. Diferente do ar-condicionado, a gente não consegue trocar esse filtro. Na parte de calcificações, eu trouxe a calcificação distrófica, que é aquela que ocorre em tecidos que têm morte celular, que ela ocorre em tecidos envelhecidos e ela ocorre focal. Não é a calcificação metastática, né? Se vocês lembrarem, a metastática, ela acontece em tecidos de maneira mais generalizada, tem relação com a calcemia, né? E essa é uma calcificação mais localizada, tão localizada que eu trouxe uma válvula aórtica calcificada, né? Ela ocorreu a morte do tecido aórtico e aqui nós temos um foco de calcificação. Como é que a gente vê a calcificação? No histopatológico. É exatamente isso aqui, esse tecido mais amorfo, né? Vocês não conseguem ver forma, parece umas espículas, às vezes ele se deposita, parece um pontilhado, lembra muito a antracose, só que a calcificação, ela é essa cor mais arroxeada, dependendo da lâmina, ela pode ficar com uma coloração mais azulada, um azul marinho mais intenso, tá? Mas é o que a gente consegue ver aqui. Então, vejam, nesse aumento maior aqui, o foco calcificado. Provavelmente essa calcificação ela estava aderida à parede dessa válvula aórtica e na confecção da lâmina ela se desprendeu. Então isso é um tecido com calcificação distrófica, oriundo em decorrência de uma morte celular nessa válvula aórtica. Pessoal, então isso aqui é uma tireoide, tá? Vejam só, ela tem mais ou menos uns 4 centímetros por 1 centímetro. Isso aqui são fragmentos, né? Ela vem aqui no departamento, então ela é toda processada, mas isso é um pedaço de uma tireoide, para vocês terem uma noção do tamanho dela, tá? Agora, prestem atenção nessa tireoidezinha que eu tenho aqui. Olha que bonito. Isso aqui é um bócio. O bócio é um aumento da tireoide, a gente vai estudar na aula de hiperplasia, vou falar um pouquinho sobre ele, mas nesse momento eu não quero falar sobre o tamanho da tireoide, mas eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Parece que tem umas pedrinhas dentro da tireoide, bem enrijecidas.
Se a gente passar o dedo em algumas áreas, parece que tem pedras, tá? O que é isso aqui dentro dessa tireoide, ó? Essas regiões bem endurecidas. O que é isso? Regiões calcificadas. Então, aquilo que a gente vê lá na microscopia, que eu falo que é um conteúdo altamente basofílico, amorfo, ou seja, fica bem azul na lâmina e tu não sabe o que é cristais de cálcio. Na macroscopia, a gente enxerga isso aqui. Parece que o órgão fica realmente empedrado, ele fica duro, ó. A tireoide é um órgão parenquimatoso, um órgão mole, e ela parece que fica com osso dentro, ó. Então, isso aqui é uma calcificação do tipo distrófica na tireoide. E eu trouxe também para vocês a parte macroscópica, não temos a microscopia, mas sim a macroscopia das litíases, né? Então eu trouxe algumas colelitíases, que é cálculos na vesícula biliar, então para vocês assistirem aqui na sequência. Pessoal, então isso aqui é uma vesícula biliar, né? Que é aquela vesícula que fica próxima ao fígado, que produz a bile. A avó chama de fel, tá? Mas o nome correto é bile. Então ela foi cortada de maneira longitudinal. Vocês conseguem ver que ela tem a camada interna dela, ela parece essa camada reticulada e tal, mas isso é característica de uma vesícula biliar normal. O que eu quero que vocês vejam é isso aqui, que agora a gente vai falar sobre as concreções. Isso aqui também é uma vesícula biliar. Vejo que a parede dessa vesícula está mais espessada, aparentemente, porque ela formou vários cálculos dentro dela. Tá? Então, isso aqui são concreções ou litíases, né? Então, a gente chama isso aqui, esse quadro aqui, a formação de cálculos dentro da vesícula biliar, a gente chama de colelitíase. E o nome do cálculo em si é o colélito ou colelito, tá? Então, às vezes, ela se forma por algum motivo, por alguma bactéria, alguma célula que descama, um núcleo orgânico, e se precipita ao redor desse núcleo orgânico sais inorgânicos formando um cálculo. Realmente são cálculos bem enrijecidos, bem duros. Então, as litíases, elas podem ocorrer de maneira múltipla, ou seja, vários cálculos, ou também, em alguns casos, a vesícula pode desenvolver um cálculo único, bem grandão, tá? Então, isso aqui são exemplos de colelitíases. Uma coisa que eu chamo a atenção de vocês é o aspecto do cálculo. Quando ele é múltiplo, normalmente ele fica bem com a superfície mais lisa e ele é menorzinho. Quando ele é único, ele fica com essa consistência mais áspera na superfície, na camada cortical do cálculo, tá? Ele fica áspero. Por que quando ele é único ele fica áspero e quando ele é múltiplo ele fica liso? Porque o múltiplo, conforme o órgão vai mexendo, os cálculos vão raspando uns nos outros e vão ficando mais polidos, mais lisos. Quando ele é único, ele não tem outro vizinho para raspar, daí ele fica com essa superfície mais rugosa. Isso aqui me lembra bastante um quibe, tá? Então isso aqui são os colelitos ou colélitos. E isso aqui é uma doença, colelitíase. Normalmente a vesícula biliar é um tecido, é um órgão que a gente faz a colecistectomia, ou seja, remove a vesícula, porque se tu só remover o cálculo cirurgicamente, provavelmente daqui a alguns anos o paciente vai ter de novo outro cálculo, tem que fazer outra cirurgia. Então, para cortar o mal pela raiz, remove-se completamente a vesícula e o paciente vive muito bem sem a vesícula biliar.